Este é o Correspondente Médico e para termos o nosso quadro Correspondente Médico, precisamos do Dr. Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Elisa. E você? Muito bem, mais um dia juntos aqui com muitas informações, né? É isso aí, vamos trabalhar. E sempre com a sua participação. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, saiba que o seu questionamento pode ser o mesmo de outra pessoa e você ajuda todo mundo a esclarecer alguma questão. Vai lá no Twitter, #Correspondente Médico e deixe a sua publicação pra gente. Mas vamos em frente aqui, o nosso primeiro assunto são as fraudes na hora de comprovar que você tem uma comorbidade para poder tomar a vacina contra a Covid-19. Em todo o país estão sendo aplicadas vacinas nesse grupo. Alguns já estão se despedindo dessa faixa etária, desse pessoal que faz parte do grupo de comorbidades, mas em outros locais, como São Paulo, por exemplo, aqui na capital, a Secretaria de Saúde vai começar a tirar cópias dos atestados e também das receitas médicas que comprovem comorbidades para pessoas priorizadas na vacinação. Por que isso? Evitar fraudes, minha gente. Pois é, tem gente ali aplicando golpe para conseguir tomar a vacina antes da hora. E com essas cópias desses comprovantes, vai acontecer uma verificação se os documentos são realmente verdadeiros. Não é todo mundo que vai precisar tirar cópia dos atestados, apenas algumas pessoas que serão escolhidas ali na hora da vacinação. Doutor Fernando Gomes, bom, primeiro tem de fazer todo um trabalho para poder evitar a má-fé das pessoas, né, de criar ali um documento falso para tomar a vacina. Todo mundo quer saúde e quer vacina, mas não dá também para ir na ilegalidade, né, doutor? Exato. Existe uma preocupação com o coletivo, né? Por isso que foram organizados os grupos, por isso que houve um estudo que a própria organização do nosso país fez para que as pessoas pudessem ser progressivamente vacinadas e, com isso, então, a imunização fizesse efeito controlando a pandemia. Por isso que o grupo agora escolhido, Elisa, é o grupo de comorbidades e aqui a gente tem as principais documentadas, como, por exemplo, o diabetes, a hipertensão arterial, a doença renal crônica, anemia falciforme e pessoas que tenham síndrome de Down. Tudo isso levando em consideração que existe uma vulnerabilidade maior desse grupo de pessoas e, portanto, seguindo a nossa forma de pensar, de primeiro proteger as pessoas que estão mais suscetíveis a, quando infectados com coronavírus, terem um desfecho pior, a própria vacinação segue essa ordem que a gente está aqui mostrando no telão. Pois é, a listinha é grande, mas o doutor Fernando Gomes ressaltou aqui que são algumas das principais questões que fazem uma pessoa ser ou não desse grupo de risco quando a gente fala de comorbidade. Doutor Fernando, por que é importante imunizar essas pessoas? Elas que já têm essas adversidades na saúde acabam sendo ainda mais sensíveis caso peguem a Covid-19? Sim, o que a gente tem, Elisa, é que além do próprio papel do sistema imunológico, que pode ter uma função um pouquinho diferente, talvez sair na desvantagem, a existência dessas doenças de base que acabariam estando associadas a uma possível infecção pelo coronavírus, coloca essas pessoas em desvantagem. Então, levando em consideração que a gente tem a preocupação com todas as pessoas, mas que as pessoas que têm uma maior suscetibilidade podem evoluir para o estado grave, necessitando então de leito de UTI e todo um suporte avançado de vida, a gente pensa que protegendo essas pessoas, o número, na verdade, acaba sendo favorável para tratar de todas as pessoas. Doutor Fernando, vamos supor que alguém está assistindo a gente agora e esteja pensando assim, mas eu preciso me vacinar porque a minha saúde é frágil, não importa se eu faça parte ou não desse grupo, o que que tem? Uma hora eu vou receber a vacina mesmo? Por que eu não posso já receber agora? É só um atestado falso e tal. Sempre tem alguém que pensa algo desse gênero. A gente se impressiona, mas na verdade tem gente que pensa assim. Nos explique, por favor, doutor, por que isso pode gerar problemas e por que é importante a gente seguir a regra que foi determinada pelo PNI, o Plano Nacional de Imunização? O que acaba acontecendo é o seguinte, Elisa, quando você toma uma vacina e existiria uma outra pessoa que deveria estar na frente sendo vacinada, você, na verdade, burlou um sistema e uma organização que tem um racional para que ela venha a acontecer. Então, assim, a vacina não está dando em árvore, não. Então, existe uma questão de organização para isso. Então, por isso que é lógico que toda a vida é importante, mas a organização do próprio Sistema Único de Saúde priorizou dessa forma, como a gente já falou, porque essas pessoas têm uma maior suscetibilidade para ter um agravamento da doença do Covid-19. É preciso ter calma, é preciso ter um pensamento empático e principalmente pensar no coletivo. Por isso que
O que eu posso fazer se a minha angústia assola o meu coração? Enfim, nós já falamos, né? Medidas não farmacológicas relacionadas ao coronavírus, então utilização de máscara, distanciamento social, higiene das mãos, não levar no nariz, no olho, na boca, e se preocupar com a própria saúde e com o estilo de vida. Agora é momento de dormir bem, de se alimentar de uma forma saudável, fazer atividade física regular, tentar sair do sobrepeso, porque a gente sabe que existe uma grande correlação entre a obesidade, que provoca um corpo mais inflamado, e um agravamento dos sintomas e a própria evolução da doença. Então é um momento em que, utilizando tudo isso, e ainda por cima estimulando a inteligência intrapessoal e existencial, a gente consegue se proteger, entendendo que o pensamento agora precisa ser coletivo, porque a pandemia não é de uma pessoa, né? A pandemia é de todo mundo. Então, se a gente não pensar dessa forma, fica difícil da gente tratar todo mundo. Pensando no outro, a gente se protege também. É isso que a gente tem de pensar de maneira coletiva. Parar de ficar olhando só para o nosso umbigo, né, gente? Chega de egoísmo, é olhar para o todo. Vamos agora para o nosso próximo tema. Quer mandar alguma pergunta, alguma questão? Hashtag correspondente médico. Agora a gente quer lembrar para vocês da importância de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Parece algo tão óbvio, né? Puxa vida, como é que alguém haveria de não tomar? Mas tem gente que não toma. Só no estado de São Paulo, mais de 500 mil pessoas simplesmente não apareceram para tomar a segunda dose e completar o ciclo de imunização. As autoridades de saúde reforçam o pedido para que as pessoas tomem essa segunda dose na data que foi informada no dia da primeira aplicação, aquela data que é anotada no cartão de vacinação. Caso haja algum atraso, algum imprevisto, a pessoa não deve desistir e deve se vacinar o mais rápido possível. Aliás, o motivo para tudo isso a gente vai reforçar aqui no telão, né, doutor? A gente até desenha para que todo mundo compreenda o porquê de ter de completar esse ciclo. O senhor já falou tanto aqui para a gente? Exato. A maior parte das vacinas foram desenhadas para combater o coronavírus da seguinte forma, e até todos os números que a gente tem de eficácia são baseadas nessa aplicação. Então, você tem uma primeira dose que inicia sensibilizando o sistema imunológico e depois de um determinado período de tempo, ou 28 dias, ou então 3 meses, a segunda dose, a depender da vacina que está sendo aplicada, que estimula por completo o sistema imunológico, garantindo então uma proteção total, próximo do que os trabalhos científicos vêm mostrando. É lógico que a gente está falando de uma pandemia, de uma situação muito diferente do normal. É lógico que uma primeira dose pode, de alguma forma, já servir para estimular o sistema imunológico. E nós até já mostramos por meio de estudos, né, com a Pfizer, por exemplo. Exato, mas é com o sistema completo, com toda a aplicação, primeira e segunda dose, que a gente tem a proteção total que acaba sendo garantida para cada indivíduo que foi submetido à vacinação. Esse é o nosso cenário atual. Lembrando, como eu acabei de citar, existem estudos que mostram o quão eficaz pode ser a aplicação de apenas uma dose. Também tem estudos que tentam descobrir, será que precisaremos de, além da primeira, da segunda, uma terceira dose que pode melhorar ainda mais? A ciência continua avançando, tentando levantar informações, mas a gente tem de respeitar aquilo que é proposto neste momento com embasamento científico. É só a duplinha que faz com que a gente estimule o nosso exército de proteção aqui dentro, doutor, para de fato combater a Covid-19. Exato. E mesmo assim, quando a gente fala de números, a gente fala de uma avaliação global da população. Sim. Algumas pessoas, na verdade, vão ter o sistema imunológico totalmente protegido, dessa forma não vão ter coronavírus, e outras podem até mesmo vacinadas apresentar a doença, porém de uma forma mais branda, de uma forma mais controlável e contornável. Torcemos que assim seja. E aí, você tem pergunta? Tem questionamento? Se você mandou, atenção, hein? Será que seu nome vai aparecer aqui com a gente no telão? Vejamos quem mandou uma pergunta para o doutor Fernando Gomes. Reginaldo, após 15 dias de vacinado com a primeira dose da Pfizer, fui a um hospital acompanhar uma pessoa da família em uma internação. Tenho alguma proteção contra a Covid-19, doutor Fernando? Olha só, essa pergunta do Reginaldo, ela é bárbara, né? É lógico que a partir do momento que você inicia o processo de vacinação, você já tem o seu sistema imunológico sendo fortalecido contra o coronavírus. A gente sabe que após a primeira dose, mais ou menos 4 semanas, você já tem anticorpos, mas não, na verdade, todos aqueles que são mostrados nos estudos científicos com as 2 doses completas. Então, a orientação acaba sendo a seguinte: sim, você já deu um primeiro passo no sentido de se proteger contra o coronavírus. Porém, se de fato for indispensável você ir ao hospital, ok, mas faça isso com todas as medidas que a gente já sabe de cuidados relacionados à higiene e distanciamento social. Se não for estritamente necessário, a gente orienta que a pessoa não se arrisque, porque na verdade ela ainda não vai estar com o seu sistema imunológico totalmente competente para combater o coronavírus, caso tenha contato com a doença.
Respondido, então, vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Marcos Pereira. O que o Marcos quer saber? Sobre as pessoas mais jovens. Muito bom. As pessoas mais jovens tomando vacina produzem mais anticorpos que as pessoas mais velhas? Muito boa essa pergunta, hein, doutor? A pergunta do Marcos é muito boa, né? Acho que até a gente pode complementar assim, mais anticorpos ou anticorpos mais competentes contra o coronavírus. O que existe, na verdade, Elisa, é que assim, nós não temos uma relação direta entre a idade que a pessoa tem e a resposta dela ao sistema imunológico de uma forma tão contundente que a gente possa dizer que a pessoa mais jovem, uma vez vacinada, acaba tendo então uma proteção maior do que uma pessoa mais velha. Existem trabalhos científicos diferentes, pipocando informação aqui e ali, que grupos diferentes podem responder de uma forma melhor, outra pior, mas em linhas gerais não posso afirmar isso, que pessoas mais jovens tomando a vacina têm mais anticorpos e principalmente, né, aqui eu tenho certeza que ele pensou isso, anticorpos mais competentes para combater o coronavírus que as pessoas mais velhas. Doutor, quero acrescentar aqui mais uma pitada em cima da inspiração do Marcos Pereira. O nosso sistema imunológico, ele vai ficando mais debilitado conforme o passar do tempo? Então, se eu sou mais experiente, mais velho, em teoria o sistema imunológico vai ficando um pouquinho mais sem tanta proteção ou também a gente não pode afirmar isso? Se a gente entender que o sistema imunológico ele trabalha combatendo agentes externos que possam provocar malefício para o meu corpo físico e que ele trabalha também como o sistema nervoso, com o sistema de memória, você pode imaginar que conforme o tempo passa, eu fico mais hábil, na verdade, a combater as diversas infecções, uma vez que eu tenha tido contato com pelo menos uma delas uma vez na vida. Então é lógico, né? Quando você vai para os extremos e junto com isso a questão das comorbidades, você pode entender que sim, existe uma maior lentidão ou talvez maior risco do sistema imunológico não ser tão competente assim. Mas quando a gente fala ali do adulto, o adulto jovem e o idoso no início da terceira idade, a gente pode dizer que tudo funciona de uma forma muito semelhante. E conforme o tempo passa, é lógico, você está utilizando o sistema imunológico, ele está cada vez mais competente e funcionando de uma forma adequada. Vamos aqui para o nosso próximo assunto e com uma ótima notícia, hein? Mas depois de uma situação bastante delicada e que gerou preocupação para uma mulher de 29 anos, que já está aparecendo aqui, ó, ali na cadeira de rodas, mas o motivo é muito especial. Ela teve alta de um hospital no Rio de Janeiro depois de ficar mais de 2 meses internada para se recuperar da Covid-19. Gabriele Ferreira, esse é o nome dela, chegou a passar pelo tratamento com ECMO, aquela espécie de pulmão artificial usado em casos de internações muito graves em que os pulmões do paciente estão tão comprometidos. O doutor já explicou isso bastante para a gente, incluindo quando a gente tratou aqui do caso do Paulo Gustavo. Os pulmões estão tão comprometidos que não conseguem oxigenar o corpo. Recuperada, agora a Gabriele vai passar por sessões de fisioterapia para retomar a vida normalmente. Doutor Fernando, bom, primeiro, que coisa boa uma imagem como essa, os médicos celebrando, toda a equipe médica, fisioterapeutas, enfermeiros, felizes com essa alta. Mas ela passou por um processo que o senhor já explicou que é bastante invasivo, né? Que é o uso do ECMO. É só para caso grave, doutor? O ECMO é utilizado quando os pulmões eles não conseguem fazer a troca gasosa. Porque se a gente imagina que a intubação orotraqueal é o ponto final disso tudo, na verdade não é, Elisa, porque mesmo quando você tem intubação orotraqueal, você depende das células e dos próprios alvéolos pulmonares para que a troca gasosa aconteça, para que você possa colocar oxigênio para dentro do seu corpo físico e que você possa expelir o gás carbônico. Quando você tem um grau de comprometimento pulmonar que, mesmo com a oferta em termos de volume, pressão e fluxo de oxigênio através das máquinas, não é suficiente para que o próprio pulmão faça essa troca gasosa, você então lança a mão desse artifício, que faz o papel como se fosse um pulmão artificial. Agora, você pode imaginar, né, depois de um certo tempo, que existe todo um processo inflamatório envolvido nisso tudo. E o próprio organismo acaba tendo dificuldade, porque o passo seguinte para você poder recuperar e voltar é o seu pulmão responder e começar a fazer a hematose, que é essa troca gasosa. Então, assim, aqui é um motivo realmente de alegria, de felicidade e que a gente vê, né, a própria ciência sendo utilizada para o benefício de uma pessoa que foi ao extremo, necessitando de pulmão artificial e voltando, na verdade, a respirar por sua própria capacidade. Doutor, então, mesmo que nós vejamos aqui essa cena com a Gabriele Ferreira, 29 anos, depois de quase ou aproximadamente 2 meses internada, tendo alta, aqui termina um ciclo, o da internação, mas a gente pode imaginar que começa outro, o pós-Covid-19, um acompanhamento com fisioterapia e outras questões para poder cuidar do corpo dessa pessoa, né? Sim, é o que a gente chama na medicina de período de convalescência.
Então, assim, o pulmão, não só o pulmão, mas todo o corpo físico foi bastante agredido e durante um processo de regeneração e reparação celular, agora então ela, com o trabalho da fisioterapia e do próprio corpo, das células trabalhando, ela vai restabelecendo a sua saúde. Então, podemos dizer o seguinte, ela chegou num momento muito crítico e agora ela está no caminho de volta para casa, literalmente de volta para casa, funcionando o seu corpo a todo vapor. E que fique tudo bem, Gabriele, que você seja um exemplo, viu, para outros brasileiros, outras brasileiras que passam por esse tratamento tão severo com Covid-19 e conseguem viver esse momento aqui de emoção e alegria com essa cena de liberdade, né? Voltando de volta aí, voltando para casa, na verdade. Doutor Fernando, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. A gente sempre fica muito feliz quando a gente observa casos de sucesso que conseguiram passar por essa dificuldade tão grande que é a Covid-19. Obrigado. Desejamos boas notícias sempre neste que foi mais um Correspondente Médico.